Olá, corretor! Estamos de volta para falar de um assunto que tem muito a ver com a nossa vida de corretor. O assunto é prospecção de clientes ou captação de clientes. Para que você tenha um bom resultado, você tem que planejar o seu trabalho. O trabalho de prospecção de clientes é um trabalho que tem que ter método e conhecimento. A primeira coisa que você tem que fazer é definir sua área de atuação, para você saber aonde direcionar seus esforços, ter foco para a captação de clientes ser mais efetiva. Você deve definir qual será a sua base de trabalho. Bom, se você é corretor de imobiliária, de uma house, se você é um corretor autônomo, se você está montando uma pequena imobiliária, ou se você trabalha em vendas online, a primeira coisa que você tem que saber é definir onde você vai trabalhar. Porque com essa definição, você vai determinar para onde direcionar o seu trabalho. É muito importante que você analise as suas próprias competências e seu perfil. E essa análise tem que ser uma análise bem fria. É muito mais agradável e provável de você se dar bem fazendo o que você gosta mais. Porque nem todo mundo gosta de informática, por exemplo. Nem todo mundo gosta de ficar sempre no mesmo lugar. Tem gente que gosta de trabalhar na rua, um pouco mais na visita de cliente. Outros gostam de variar sempre, outros de ter um local de trabalho fixo. Tem gente que gosta de fazer o corpo a corpo, ou seja, falar tete a tete com o cliente. Outros se sentem muito melhor falando por telefone. Essa sua competência, né? A gente fala de competência, é a sua habilidade né? A sua habilidade de uma coisa ou de outra deve ser respeitada. Óbvio que você vai tentar desenvolver novas habilidades, estudando tudo, mas é importante que você inicie já aproveitando a sua habilidade natural. É quando você tem mais chance de dar certo. Você tem que estudar bem e ter na cabeça, sempre à mão, em formato fácil, sei lá, ou se você não tem uma boa memória, e é difícil lembrar de tudo, você tem que ter em formato fácil para consulta as informações sobre os produtos que você vai oferecer. Quando você está fazendo a captação de clientes, você tem que ter na cabeça o que tem para vender na área em que você está atuando. Não adianta nada você ter um produto ótimo para oferecer e não se lembrar dele na hora H. Então, tenha organizado o seu arquivo, as suas anotações, para que você possa oferecer para seus clientes. As informações dos concorrentes são muito importantes, são de grande valia, principalmente os pontos fortes e os pontos fracos. Coloque lembretes, né, anotados em cada um dos produtos que você tem a oferecer. Porque na hora da prospecção de cliente, você precisa ter domínio sobre o que você está falando. Bom, definida a área de atuação, e você já conhecendo o seu perfil, vamos ver algumas formas possíveis de prospecção de clientes. Vamos lá. Você pode ter clientes na sua carteira. Este cliente é uma maneira de se ter cliente, é a manutenção de carteira, ou seja, você ter uma carteira de clientes e dar manutenção a ela. Por que eu falo isso como uma prospecção? Porque tem gente que prospecta cliente e não o retém. Mas muitas vezes é necessário que você se relacione com o cliente 6 meses, 1 ano. As pessoas não compram imóvel imediatamente. Elas estudam durante algum tempo. A média para a decisão é de 4 a 6 meses. Então, se você pega um cliente logo no início, você precisa criar e manter essa carteira. E é óbvio, principalmente a sua carteira de investidores. Por quê? Porque eles são clientes permanentes, são clientes que compram mais de uma vez. Uma outra forma, hoje bastante difundida no mercado imobiliário, e que é uma forma inteligente de prospecção, é o que a gente chama de plantão pirata. Ou seja, você vai para fazer prospecção numa área que ainda não se instalou de maneira definitiva um plantão de vendas, mas que você já tem a informação que vá lançar alguma coisa. Sabe por quê? Isso é muito importante.
Porque ele atinge os vizinhos. E os vizinhos, gente, são quem mais compram. 70% dos empreendimentos residenciais são vendidos para um entorno de até 3 a 4 quilômetros. Ou seja, as pessoas que mais compram são aquelas que moram no próprio bairro. Então, a captação pirata, num plantão pirata, é a captação que mais dá resultado para lançamento vamos dizer assim, num curto espaço de tempo. Uma outra forma de captação é seu comparecimento no plantão físico, né? Então, já instalado o plantão, você fazer plantão ali e ir sempre àquele plantão e ter uma regularidade onde você vai conhecer profundamente o que você está ofertando e com mais chances de uma prospecção bem sucedida. Ou seja, um cliente vai lá uma vez, quando ele retornar, você estará lá ainda. Essa é uma forma bastante, vamos dizer assim, utilizada, né? Mas não é a única de prospecção de bons clientes. Uma outra forma de prospecção de clientes é o plantão online, ou o plantão online na imobiliária onde você trabalha, ou o plantão online que você mesmo pode fazer quando você tem o seu próprio site ou o seu próprio blog. Essa é uma outra forma de prospecção, em que você tem uma prospecção farta de clientes, mas são clientes normalmente ainda em início ou em pesquisa. Então, o aproveitamento de clientes é menor no plantão online, com uma quantidade maior de clientes. Uma outra prospecção, e a gente vê assim, gente muito talentosa trabalhando neste plantão, é o plantão de telefone. Tem gente que se dá super bem em plantão de telefone, tanto no receptivo como na própria oferta ativa, que pode ser feita no plantão onde você trabalha, no próprio plantão físico ou na sede. Esse plantão, que é o plantão telefônico, embora ele tenha sido usado, vamos dizer assim, de maneira um pouco exagerada durante algum tempo, essa é uma forma de prospecção de cliente bastante eficiente. Obviamente que você tem que saber qual a legislação de acesso, né, através do telefone aos clientes, porque existe uma legislação já há alguns anos, cerca de 4 ou 5 anos, existe uma legislação, que é a legislação do telemarketing, que você deve observar. Por exemplo, domingo não é possível fazer plantão de oferta ativa, apenas em plantão de telefone receptivo. E este tem que ser um plantão para o qual você deva se preparar, porque o contato telefônico é um contato diferente, é um contato em que você não tem, vamos dizer assim, a oportunidade de se apresentar fisicamente ao cliente. Então, o seu sorriso, a explanação do produto, ela fica um pouco mais difícil, mas também, para quem tem essa habilidade especial, realmente é um plantão que pode dar resultados bastante interessantes. Uma outra forma de prospecção, e hoje sendo bastante utilizada, é a parceria. Ou seja, você tem uma rede de conhecimento através das redes sociais, ou mesmo através do seu círculo de amizades, e começa a fazer parcerias. Você tem um imóvel a vender, você divulga isso para outros corretores que possam ter clientes, e aí então se faz uma parceria. Essa é uma maneira bastante inteligente de trabalhar. Quem está no mercado já há algum tempo e que tem uma rede de conhecimento entre os corretores, se você sempre faz uma parceria leal, sempre faz uma parceria boa, eu tenho certeza que você será bastante respeitado e procurado por seus colegas para fazer essas parcerias. Uma outra maneira de se prospectar cliente, que eu acho que você tem que... Pouca gente dava importância há alguns anos atrás, mas que está sendo muito utilizado, principalmente nos últimos 2 anos, é o anúncio em sites, que tem anúncios em sites grátis e em sites pagos, mas que o mais importante é a atualização desses anúncios. Um anúncio bem atualizado, um anúncio bem escrito, vai fazer você prospectar clientes de qualidade. Eu acredito que se você se dedicar
a prospecção através de sites grátis ou pagos, e esses pagos, gente, têm um custo bastante razoável, eu acredito que você possa fazer a prospecção de clientes e ter um ótimo resultado. Mas nunca se esqueça, a atualização desses anúncios é muito importante, porque quando o cliente procura através dos sites de busca, os anúncios que são mais visualizados são os anúncios mais atualizados. São também os anúncios que contêm o maior número de informações relevantes. Então, preocupe-se com a formação, com a estrutura desses seus anúncios. Uma coisa legal e que muita gente tem feito ultimamente e que cada vez mais está acessível é ter o seu próprio site. Ou blog, né? Antigamente era muito caro fazer um site. Hoje em dia você consegue fazer um site com a ajuda de com pouca ajuda ou nenhuma, porque os sites estão muito fáceis de se instalar. Agora, o importante é manter esse site atualizado. Não adianta você fazer um blog, botar uma notícia, colocar um post e deixar lá esse post 3 meses sem atualizar. Ninguém vai dar. O cliente pode entrar uma vez, mas quando ele vê que o post tem mais de 30 dias, 15 dias, ele nem se interessa muito. Então, se você vai ter seu próprio site, se você vai ter seu próprio blog, atualize ele pelo menos 1 a 2 vezes por semana, porque isso vai criar relevância e isso vai te dar melhores resultados. Uma coisa que você precisa estudar bastante é como dar relevância no site de busca. Porque isso, gente, muda constantemente. Uma outra forma de prospecção, e que a gente já comentou aqui, é o disparo de e-mail marketing. Mas, lembrem-se, nós conversamos bastante sobre isso aqui, os meninos do Guru do Corretor estiveram aqui, né, o Denis Levati esteve aqui falando sobre isso. O disparo de e-mail marketing precisa ser feito para uma base que a gente chama de opt-in. O que é isso? Opt-in é uma base que autorizou o recebimento desse e-mail marketing. Porque se você sair disparando e-mail marketing para todo mundo, isso não é e-mail marketing, isso é spam e é proibido por lei. Então, tome cuidado, os provedores de e-mail ficam sempre atentos a isso. Quando você começa a disparar spam através do seu provedor, você vai ser bloqueado e vai ter problemas. Então, estude bem o caso de um disparo de e-mail marketing. É muito melhor que você dispare um e-mail para poucos clientes, poucos da sua carteira, mas clientes que queiram e se interessam por isso, do que você disparar, sei lá, para uma base de 30 mil, 40 mil, que as pessoas não estão interessadas e vão bloquear você e não vão querer mais receber os seus comunicados, tá? Uma outra forma de prospecção, bastante utilizada hoje em dia, mas a gente percebe a má utilização deles, é o ponto de captação. O que é ponto de captação? Muitas vezes se chama isso como ponto avançado de vendas, né? É quando a gente abre um ponto, ou numa padaria, ou num shopping, ou num mercado, né? Em que você fica internamente dentro deste ponto comercial, ou fica fora deste ponto comercial, depende do acerto que você fizer obviamente você tem que ter autorização do proprietário do local. Ponto de captação é uma das prospecções que você tem que ter mais cuidado, porque você vai acessar um cliente que não está te procurando. Então, você tem que acessar com educação, com jeito, com sorriso, com bom humor quando o cliente não quer conversar, ele pode estar com pressa. Então, tenha bastante atenção em aproveitar o seu momento na hora, naqueles segundos que você tem para falar com o seu cliente no ponto de captação. E a prospecção corpo a corpo que a gente fala, que é que a gente às vezes chama de panfletagem, né? É você ir para a rua ou para estabelecimentos comerciais, como foi dito nos pontos de captação, para fazer um corpo a corpo. Gente, é muito melhor a qualidade do que a quantidade. Preocupe-se em falar com o cliente olho no olho, em se certificar que ele vai receber o seu folheto e não vai jogar fora, mesmo porque existe
multa se for encontrado esse panfleto na rua, existe multa se você for pego em locais que não é permitido, como por exemplo semáforos na rua, que não são permitidos folhetos, apenas jornais. Outras formas são placas, cavaletes e etc., que também tem uma legislação específica. Aliás, se você entrar no site do Cresce, lá tem toda a legislação a respeito de placas e cavaletes. Você obedecendo a legislação, você não vai ter problema e vai, com certeza, ter oportunidade de alcançar clientes. As indicações de zeladores, porteiros, a obtenção de listagens, tudo isso são coisas que você pode fazer e eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. O pessoal também usa muito sacolinha em banca de jornal, né, quitanda, mercearia, mas tem uma coisa que nada substitui: a sua criatividade. Quando você tiver, meu querido corretor, fazendo qualquer uma dessas atividades de prospecção de clientes, você tem que ser criativo. Você tem que procurar se destacar entre os outros, porque a sua criatividade é o que vai fazer com que o cliente repare no seu anúncio, na sua prospecção de rua, ou seja lá, naquilo que você escolher fazer de acordo com a sua, vamos dizer assim, com a sua competência, né, com o seu jeito de ser. Ou seja, existem 1 milhão de maneiras de você alcançar um cliente e ter a sua carteira bem gorda, com clientes compradores, com clientes fiéis a você. Mas você precisa, principalmente, respeitar as suas habilidades e usar de muita criatividade. Um abraço para você, corretor. Estaremos aqui novamente na próxima terça-feira, falando sobre assuntos que digam a respeito do nosso mundo, o mundo imobiliário. Um grande abraço e até lá!